Um empresário milionário flagra uma pequena menina pobre comendo sobras de comida em sua mansão. Um ato de desespero que ele considera um crime imperdoável. Então, ele pega a menina à força e a leva até o deserto enquanto ela chora, implorando perdão. É quando o milionário amarra a criança no tronco de uma árvore solitária e suas lágrimas evaporam antes mesmo de tocarem o chão. Isso é para você nunca mais aprender a não roubar nada de ninguém. Foram suas últimas palavras antes de abandoná-la no meio do nada. A criança, desidratada e quase inconsciente, parece estar vivendo seus últimos momentos quando, no horizonte distante, um majestoso cavalo branco observa toda a crueldade. O animal abandona seu pasto e galopa através do deserto em direção à menina. O que este cavalo corajoso faz a seguir é surreal. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol desértico martelava impiedosamente sobre a vastidão árida, transformando cada grão de areia em uma brasa pequena e cruel. O calor ondulava pelo ar, criando miragens que dançavam no horizonte como fantasmas zombeteiros. No meio daquela imensidão hostil, uma árvore solitária se erguia como um guardião esquecido pelo tempo. Seus galhos retorcidos oferecendo uma sombra escassa e desesperadamente necessária. Amarrada ao tronco áspero, uma menina de apenas 6 anos chorava em silêncio. Suas lágrimas evaporavam antes mesmo de tocarem suas bochechas queimadas pelo sol, deixando apenas rastros salinos que ardiam em sua pele delicada. Sofia. Esse era seu nome. Embora ninguém ali se importasse em chamá-la, tremia apesar do calor escaldante. Suas mãozinhas pequenas estavam roxas, onde as cordas cortavam sua circulação, e seus pés descalços mal tocavam o solo pedregoso. As palavras do homem ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo persistente. Isso é para você nunca mais aprender a não roubar nada de ninguém. A voz grossa e cheia de desprezo do empresário Ricardo Mendonça ainda a assombrava. Ele a havia encontrado na cozinha de sua mansão, desesperadamente comendo restos de comida que havia encontrado no lixo. Para ele, aquilo era um crime imperdoável. Para ela, era simplesmente uma questão de sobrevivência. Sofia não entendia por que estava sendo punida. Sua barriguinha doía há dias e a fome a consumia como um bicho voraz. Sua mãe havia desaparecido há semanas, deixando-a completamente sozinha no mundo. A menina havia procurado por comida em todos os lugares que conhecia, mas as portas se fechavam quando a viam se aproximar. Sua aparência suja e maltrapilha afastava qualquer compaixão que poderia encontrar. O vento cortante do deserto começou a soprar, levantando pequenos ciclones de areia que dançavam ao redor da árvore. Sofia fechou os olhos com força, tentando se proteger dos grãos que cortavam seu rosto como pequenas navalhas. Cada rajada de vento parecia sussurrar promessas de morte, e ela começou a entender que talvez nunca mais visse outro ser humano. A sede já começava a torturar sua garganta. Seus lábios rachados sangravam levemente, e sua língua parecia um pedaço de couro ressecado. Ela tentou encontrar uma posição mais confortável, mas as cordas não permitiam muito movimento. Seus braços dormentes pendiam ao lado do corpo, e ela sentia pequenas pontadas de dor subindo pelos ombros. Enquanto o sol continuava sua jornada implacável pelo céu azul aço, Sofia começou a se lembrar de momentos mais felizes. Recordou-se vagamente de sua mãe cantando para ela dormir, de um colo quente e aconchegante, de palavras doces sussurradas em seu ouvido. Essas memórias pareciam pertencer a outra vida, a outra menina que não ela. De repente, um movimento no horizonte chamou sua atenção. No primeiro momento, pensou que fosse mais uma miragem.
Mas aos poucos a figura foi se tornando mais nítida. Era um cavalo branco magnífico que se movia com elegância através das dunas distantes. O animal parecia observá-la com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente de sua dor. O cavalo parou no topo de uma elevação de areia, recortado contra o céu como uma visão celestial. Seus olhos inteligentes pareciam registrar cada detalhe da cena cruel que se desenrolava diante dele. Havia algo em seu olhar que Sofia nunca havia visto antes. Uma compaixão profunda e antiga, como se aquele animal compreendesse exatamente o que estava acontecendo e considerasse aquilo uma injustiça intolerável. Por um momento que pareceu uma eternidade, menina e cavalo se olharam através da distância que os separava. Sofia sentiu uma estranha sensação de esperança brotando em seu peito. Talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Talvez aquele cavalo majestoso fosse um sinal de que ainda havia bondade em algum lugar daquela terra árida e cruel. O animal inclinou a cabeça ligeiramente, como se fizesse uma promessa silenciosa, antes de desaparecer atrás das dunas. Sofia ficou olhando para o lugar onde ele havia estado, perguntando-se se voltaria. Enquanto o sol começava a declinar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e avermelhados, ela fechou os olhos e sussurrou uma oração desesperada para qualquer força superior que pudesse estar ouvindo. Ela não sabia, mas sua salvação já estava a caminho. A noite desceu sobre o deserto como um manto negro bordado de estrelas. O contraste entre o calor sufocante do dia e o frio cortante da madrugada fez Sofia tremer violentamente. Seus pequenos dentes batiam descontroladamente enquanto ela tentava se encolher para conservar o pouco calor que restava em seu corpo franzino. As cordas que a prendiam ao tronco pareciam ter se tornado ainda mais apertadas com o frio, cortando sua pele delicada. Mas ela não estava sozinha. O cavalo branco havia retornado silenciosamente, materializado como um fantasma prateado sob a luz da lua cheia. Seus cascos não faziam ruído algum sobre a areia, e seus movimentos eram tão graciosos que pareciam pertencer a um sonho. O animal se aproximou cautelosamente da árvore, seus olhos grandes e expressivos fixos na menina amarrada. Sofia abriu os olhos quando sentiu uma presença próxima. Ao ver o cavalo majestoso parado a poucos metros dela, seu coração disparou. Não sabia se deveria ter medo ou alívio. O animal era imenso, com músculos definidos sob seu pelo branco imaculado. Mas havia algo profundamente gentil em sua postura. Ele baixou o pescoço elegante e se aproximou ainda mais, farejando o ar ao redor da menina. Com um movimento delicado que contrastava com seu tamanho, o cavalo tocou o rosto de Sofia com seu focinho aveludado. O toque era morno e reconfortante. E pela primeira vez, desde que havia sido abandonada, ela sentiu que alguém, ou algo, se importava com ela. Lágrimas frescas rolaram por suas bochechas. Mas desta vez não eram apenas de desespero. O cavalo pareceu compreender sua angústia. Ele posicionou seu corpo grande de forma a protegê-la do vento frio que soprava através do deserto. Seu pelo espesso e seu calor corporal criaram uma barreira natural contra os elementos hostis. Sofia sentiu o alívio imediato quando o vento parou de cortar sua pele exposta. Durante as horas que se seguiram, o animal permaneceu ali como um guardião silencioso. Ele não tentou partir, não demonstrou inquietação. De vez em quando, baixava a cabeça para verificar se Sofia ainda estava consciente, tocando-a gentilmente com o focinho sempre que ela parecia estar adormecendo perigosamente. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a clarear o horizonte, o cavalo se afastou brevemente da árvore. Sofia observou com crescente ansiedade enquanto ele caminhava em círculos ao redor da área, como se estivesse procurando algo. Sua busca meticulosa foi recompensada quando ele encontrou uma pequena depressão na rocha,
onde a escassa chuva noturna havia se acumulado. Com uma delicadeza surpreendente, o cavalo molhou seu focinho na água e retornou para junto de Sofia. Ele inclinou a cabeça e permitiu que as gotas preciosas escorressem de seus lábios diretamente na boca ressecada da menina. O líquido era pouco, mas suficiente para umedecer sua garganta e dar-lhe forças para continuar. Esse ritual se repetiu várias vezes durante a manhã. O cavalo alternava entre oferecer água e sombra, sempre atento às necessidades da criança. Sofia começou a entender que aquele animal extraordinário havia assumido a responsabilidade de mantê-la viva, mesmo que ela não soubesse como ou porquê. À medida que o sol subia no céu e o calor começava a se intensificar novamente, o cavalo se posicionou estrategicamente para que sua sombra cobrisse o máximo possível do corpo de Sofia. Ele permanecia completamente imóvel, mesmo quando o sol castigava suas costas sem piedade. Sua devoção era absoluta e incompreensível. Sofia tentou falar com ele, sua voz rouca e quase inaudível. "Obrigada", sussurrou, não sabendo se o animal poderia compreender. O cavalo virou uma de suas orelhas em sua direção, como se estivesse ouvindo atentamente. Seus olhos inteligentes pareciam refletir uma compreensão que ia além do instinto animal. Conforme as horas passavam, Sofia começou a perceber detalhes sobre seu protetor. Suas crinas eram como seda branca esvoaçando na brisa, e havia pequenas cicatrizes em seus flancos que sugeriam uma vida de trabalho árduo. Apesar de sua aparência majestosa, este não era um cavalo mimado de competição, mas um animal trabalhador, acostumado às adversidades. O que mais impressionava Sofia era a paciência infinita do cavalo. Ele nunca demonstrava irritação ou desejo de partir. Parecia ter tomado uma decisão consciente de protegê-la, e nada o faria mudar de ideia. Esta lealdade inexplicável de um animal que ela nunca havia visto antes era um mistério que sua mente infantil não conseguia decifrar. Quando o sol atingiu seu pico no meio do dia, o cavalo começou a demonstrar sinais de inquietação. Ele olhava alternadamente para Sofia e para a distância, como se estivesse pesando uma decisão difícil. Seus movimentos se tornaram mais agitados. Ele começou a fazer pequenos círculos ao redor da árvore. Sofia percebeu que algo estava mudando. O cavalo parecia estar lutando consigo mesmo, dividido entre permanecer ao seu lado e fazer outra coisa. Ela o observou com ansiedade crescente, temendo que ele finalmente a abandonasse como todos os outros haviam feito. Então, em um momento que definiria o destino de ambos, o cavalo tomou uma decisão que mudaria tudo. O cavalo se afastou da árvore com passos hesitantes, virando-se várias vezes para olhar Sofia. Em seus olhos inteligentes, ela pôde ver uma luta interna entre o instinto de protegê-la e a necessidade urgente de buscar ajuda. A menina sentiu o coração apertar quando compreendeu que ele estava prestes a partir. "Não vai embora", murmurou com a voz fraca, estendendo seus braços amarrados na direção do animal. O cavalo se aproximou uma última vez, tocando seu rosto delicadamente com o focinho, como se fizesse uma promessa silenciosa. Então, com um relincho baixo e melancólico, ele galopou em direção ao horizonte, deixando apenas uma nuvem de poeira dourada para trás. Sofia nunca se sentiu tão sozinha. O desespero tomou conta dela como uma onda avassaladora, e ela começou a soluçar descontroladamente. Sem a proteção do cavalo, o sol voltou a castigar sua pele sem piedade. Seus lábios racharam ainda mais, e a sede se tornou uma tortura constante. Cada respiração era um esforço doloroso, e ela começou a entender que talvez não conseguisse resistir muito mais tempo. Enquanto isso, o cavalo galopava através do deserto com uma determinação férrea. Seus cascos martelavam o solo pedregoso em um ritmo constante, levantando pequenas explosões de areia a cada passada.
Ele conhecia cada trilha, cada elevação, cada marco daquela região árida. Sua missão era clara: encontrar alguém que pudesse salvar a menina. A propriedade de Antônio Ferreira ficava a vários quilômetros de distância, escondida atrás de uma série de morros baixos. Era um lugar modesto, com uma casa simples de tijolos aparentes e um curral cercado por tábuas desgastadas pelo tempo. Antônio era um boiadeiro experiente de 52 anos, com mãos calejadas pelo trabalho árduo e um coração que guardava mais bondade do que sua aparência rude sugeria. Ele estava consertando uma cerca quando viu seu cavalo aproximando-se a galope. Trovão, esse era o nome do animal, nunca se comportava daquela maneira. O cavalo estava agitado, suado, e seus olhos demonstravam uma urgência que Antônio nunca havia visto antes. Algo estava terrivelmente errado. "O que foi, meu velhaco?" perguntou Antônio, aproximando-se cuidadosamente. Trovão se recusou a se acalmar. Ele corria em círculos ao redor do homem, relinchando insistentemente e empurrando-o com o focinho na direção do deserto. Quando Antônio tentou segurá-lo pelas rédeas, o cavalo se esquivou e continuou sua dança desesperada. Maria Ferreira, irmã de Antônio, saiu da casa atraída pelo barulho. Ela era uma mulher de 48 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e um avental sempre manchado de farinha. Sua face redonda e bondosa refletia uma vida dedicada a cuidar dos outros. Primeiro dos pais idosos e depois do irmão solteirão. "Nunca vi Trovão assim", comentou Maria, observando o comportamento estranho do animal. "Parece que ele quer te levar para algum lugar." Antônio balançou a cabeça, perplexo. Conhecia seu cavalo há 15 anos, desde que era apenas um potro teimoso. Trovão sempre foi inteligente, mas nunca havia demonstrado um comportamento tão humano. Era como se o animal estivesse tentando comunicar algo urgente e importante. Talvez tenha visto uma cobra ou uma onça ferida, sugeriu Maria, enxugando as mãos no avental. "Você sabe como ele é protetor." Mas Antônio sabia que era algo diferente. Havia uma qualidade emocional na agitação de Trovão que ia além do instinto de proteção territorial. O cavalo parecia genuinamente angustiado, como se algo que presenciara o tivesse marcado profundamente. Trovão se afastou alguns metros e olhou fixamente para Antônio, como se esperasse que o homem finalmente compreendesse sua mensagem. Quando isso não aconteceu, o animal se aproximou novamente e começou a empurrar o peito do boiadeiro com mais insistência, quase derrubando-o. Está bem, exclamou Antônio, levantando as mãos em rendição. "Você quer que eu vá com você? É isso?" O cavalo parou imediatamente e ficou perfeitamente imóvel, como se aguardasse a decisão do homem. Seus olhos inteligentes pareciam suplicar por compreensão, e havia algo em sua postura que tocou o coração do boiadeiro. Maria se aproximou e tocou o braço do irmão. "Eu ficaria preocupada se você não fosse ver o que está acontecendo. Trovão nunca agiu assim. Deve ser algo importante." Antônio assentiu lentamente. Sua vida no campo havia-lhe ensinado a confiar nos instintos dos animais. Eles percebiam coisas que os humanos frequentemente ignoravam, especialmente quando se tratava de perigo ou sofrimento. Se Trovão estava desesperado para levá-lo a algum lugar, havia uma razão. "Prepare algumas coisas", disse ele para Maria. "Água, alguns suprimentos médicos, uma corda. Não sei o que vamos encontrar lá fora, mas é melhor estar preparado." Enquanto Maria corria para dentro de casa para reunir os suprimentos, Antônio selou Trovão rapidamente. O cavalo permaneceu imóvel durante todo o processo, mas sua tensão era palpável. A cada segundo que passava, ele parecia mais ansioso para partir. Quando finalmente montou, Antônio mal teve tempo de se acomodar na sela antes de Trovão disparar em direção ao deserto. O cavalo conhecia exatamente onde estava indo,
navegando pelas trilhas invisíveis com uma precisão que impressionava até mesmo seu dono experiente. Enquanto galopavam através da paisagem árida, Antônio não pôde deixar de se perguntar o que encontrariam no final daquela jornada urgente. Trovão nunca o havia decepcionado antes, e ele tinha certeza de que não seria desta vez. No horizonte distante, uma pequena figura permanecia amarrada a uma árvore solitária, lutando contra o tempo e os elementos, sem saber que sua salvação estava a caminho. O galope desenfreado através do deserto durou quase 1 hora. Antônio segurava firmemente as rédeas, mas Trovão parecia guiado por uma força superior, navegando entre as dunas e pedras com uma certeza absoluta. O sol estava começando a declinar, pintando o céu de tons alaranjados, quando finalmente avistaram a árvore solitária no horizonte. Ao se aproximarem, Antônio sentiu seu coração disparar. Havia algo amarrado ao tronco, algo pequeno e imóvel que fez seu estômago se revirar. "Meu Deus do céu!" murmurou, esporeando o Trovão para acelerar ainda mais. O que quer que fosse aquilo, estava em perigo mortal. Quando chegaram à árvore, Antônio desceu do cavalo antes mesmo dele parar completamente. O que viu o chocou até os ossos. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, amarrada ao tronco com cordas grossas. Sua pele estava queimada pelo sol, seus lábios rachados sangravam, e ela parecia apenas meio consciente. "Jesus Cristo! Que monstro fez isso com uma criança?" exclamou, ajoelhando-se ao lado de Sofia. Suas mãos trêmulas trabalharam rapidamente para desfazer os nós cruéis que cortavam os pulsos delicados da menina. A corda estava tão apertada que havia deixado marcas profundas em sua pele. Sofia abriu os olhos lentamente quando sentiu as cordas se afrouxarem. Sua visão estava embaçada, mas ela conseguiu distinguir o rosto barbudo e preocupado de um homem que não conhecia. Por um momento, pensou que fosse outro pesadelo, mas a gentileza em seus olhos castanhos a tranquilizou. "De calma, pequena, você está segura agora", disse Antônio com voz rouca de emoção. Ele retirou sua camisa e envolveu o corpo frágil de Sofia, protegendo-a do vento que começava a esfriar. "Não vou deixar ninguém mais te machucar." Trovão se aproximou e baixou a cabeça, tocando gentilmente o rosto de Sofia com o focinho. A menina conseguiu esboçar um sorriso fraco ao reconhecer seu protetor. Você voltou", sussurrou com a voz quase inaudível. Antônio observou a interação entre sua menina e seu cavalo com espanto crescente. Era como se eles já se conhecessem, como se houvesse uma conexão profunda entre eles. "Foi Trovão que me trouxe até você", explicou, acariciando os cabelos sujos e embaraçados de Sofia. "Ele sabia que você precisava de ajuda." Com cuidado extremo, Antônio ergueu Sofia nos braços. Ela pesava menos do que um saco de ração, e seus ossinhos se destacavam sob a pele desidratada. "Vamos para casa, pequena. Minha irmã Maria vai cuidar de você." A viagem de volta foi mais lenta e cuidadosa. Antônio montou em Trovão segurando Sofia contra o peito, sentindo cada respiração laboriosa da menina. Ela deslizava entre a consciência e o delírio, murmurando palavras desconexas sobre sua mãe e sobre ter fome. "Quem fez isso com você?" perguntou Antônio suavemente. Mas Sofia já havia adormecido novamente, exausta demais para responder. Ele decidiu que as perguntas poderiam esperar. O importante agora era salvar a vida da criança. Quando chegaram à propriedade, Maria já estava esperando na varanda com uma bacia de água morna e panos limpos. Ela havia visto os dois se aproximando à distância e percebido que algo estava errado pela postura de seu irmão. "Meu Deus, Antônio, o que aconteceu com essa criança?" exclamou, correndo para ajudar. Seus olhos maternais avaliaram rapidamente o estado de Sofia. Desidratação severa, queimaduras solares, marcas de corda nos pulsos e tornozelos. "Alguém a deixou amarrada no meio do deserto", explicou Antônio, carregando Sofia para dentro da casa.
Se não fosse por trovão, ela estaria morta até amanhã. Maria preparou rapidamente uma cama improvisada na sala, usando suas melhores cobertas e travesseiros. Ela havia cuidado de pessoas doentes a vida toda e sabia exatamente o que fazer. Ponha ela aqui. Vou buscar água e algumas ervas medicinais. Antônio deitou Sofia cuidadosamente na cama e observou Maria trabalhar com eficiência. Sua irmã limpou gentilmente a pele queimada da menina, aplicou pomadas caseiras nas feridas e deu-lhe pequenos goles de água com mel para reidratar. Ela é tão pequena, murmurou Maria, arrumando os cabelos de Sofia com dedos maternais. Quem poderia fazer uma coisa dessas com uma criança inocente? Não sei, respondeu Antônio, cerrando os punhos, mas vou descobrir. E quando descobrir, esse desgraçado vai pagar pelo que fez. Sofia gemeu baixinho e abriu os olhos. Pela primeira vez em dias, ela se sentia segura e protegida. O ambiente ao seu redor era simples, mas aconchegante, cheirando a pão fresco e ervas medicinais. A mulher que cuidava dela tinha o mesmo olhar gentil que sua mãe costumava ter. Como você se chama, querida? Perguntou Maria suavemente, oferecendo outro gole de água. Sofia, respondeu a menina com voz fraca. Meu nome é Sofia. Sofia, repetiu Maria com um sorriso caloroso. Que nome bonito! Eu sou Maria e este é meu irmão Antônio. Você está segura conosco agora. Antônio se aproximou da cama e ajoelhou-se ao lado de Sofia. Pequena, você pode me contar quem fez isso com você? Preciso saber para que não aconteça com mais ninguém. Sofia olhou para ele com olhos grandes e assustados. Por um momento, pareceu que não ia responder. Então, com uma voz pequena como um sussurro, ela disse: Foi o homem da casa grande. Ele disse que eu roubei comida, mas eu só estava com muita fome. Antônio e Maria trocaram olhares carregados de indignação. Uma criança abandonada no deserto por procurar comida? Que tipo de monstro seria capaz de tamanha crueldade? Que homem da casa grande? Insistiu Antônio gentilmente. Mas Sofia já havia adormecido novamente, esgotada pelo esforço de falar. Maria cobriu-a com cuidado e fez sinal para o irmão se afastar. Deixe ela descansar, sussurrou. Amanhã ela estará mais forte para contar sua história. Do lado de fora, Trovão permanecia junto à janela, como se montasse guarda para proteger a menina que havia salvado. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. 3 dias se passaram desde o resgate e Sofia começava a mostrar sinais de recuperação. Suas bochechas ganharam um pouco de cor e ela conseguia se sentar na cama para comer as sopas nutritivas que Maria preparava com tanto carinho. A menina ainda se assustava com movimentos bruscos e olhava constantemente para as janelas, como se esperasse que alguém viesse buscá-la. Maria havia se tornado sua sombra protetora, nunca se afastando por muito tempo. Era como se toda a maternidade reprimida de uma vida sem filhos tivesse encontrado vazão naquela criança perdida. Ela cantarolava canções de ninar enquanto penteava os cabelos de Sofia, contava histórias antes de dormir e preparava mingaus especiais para fortalecer seu corpinho frágil. Conta para mim sobre sua mamãe, pediu Maria suavemente, enquanto aplicava pomada nas marcas que ainda persistiam nos pulsos de Sofia. Como ela era? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas não eram apenas de tristeza. Havia também um brilho de saudade e amor quando ela começou a falar. Mamãe era muito bonita. Ela tinha cabelos compridos como os seus e sempre cheirava a flores. Ela trabalhava na casa grande, limpando e cozinhando. E onde ela está agora? Perguntou Maria, embora temesse a resposta. Não sei, respondeu Sofia, sua voz se quebrando. Um dia, ela não voltou para casa. Eu esperei e esperei, mas ela nunca mais apareceu. Aí acabou a comida e eu fiquei com muita fome. Maria sentiu o coração se apertar. A história estava começando a fazer sentido de uma forma terrível. Uma mãe que trabalhava em uma casa grande
e desapareceu misteriosamente, deixando uma filha pequena para morrer de fome. Isso não era coincidência. Antônio, que estava escutando da porta, entrou no quarto com uma expressão sombria. Sofia, você sabe qual era o nome do patrão da sua mãe? O homem da casa grande? A menina assentiu timidamente. Mamãe sempre falava dele. Senhor Ricardo. Ela dizia que ele era muito importante e que não podia fazer barulho perto dele. Ricardo, murmurou Antônio, e Maria percebeu que o nome significava algo para ele. Pequena, você lembra do sobrenome? Como sua mãe chamava ele quando falava com outras pessoas? Sofia franziu a testa, concentrando-se. Mendonça. Senhor Ricardo Mendonça. Mamãe sempre dizia que ele era muito rico e poderoso. O rosto de Antônio escureceu como uma nuvem de tempestade. Ricardo Mendonça era conhecido em toda a região como um empresário sem escrúpulos, dono de várias propriedades e fazendas. Suas práticas questionáveis e seu temperamento explosivo eram lendários, mas ele tinha dinheiro e influência suficientes para manter as autoridades locais longe de seus negócios. Esse homem é uma praga, disse Antônio para Maria em voz baixa, saindo do quarto. Se ele foi capaz de abandonar uma criança no deserto, imagina o que pode ter feito com a mãe dela. Maria o seguiu para a cozinha, deixando Sofia descansando. Você acha que ele... Não quero nem pensar, respondeu Antônio, socando a mesa com raiva. Mas uma mulher não desaparece do nada, Maria. E se ela descobriu algo que não devia... ou se tentou proteger a filha, os dois irmãos ficaram em silêncio, processando as implicações terríveis do que Sofia havia revelado. A menina não era apenas uma vítima de crueldade, ela era uma testemunha potencial de algo muito maior e mais sinistro. O que vamos fazer? Perguntou Maria, sua voz trêmula de preocupação. Se Mendonça descobrir que ela está aqui, ele não vai descobrir, disse Antônio firmemente. Mas não podemos fingir que isso nunca aconteceu. Uma criança foi quase assassinada, Maria. Isso é crime. Naquela tarde, Sofia estava sentada na varanda observando o trovão no pasto quando Maria se juntou a ela. O cavalo parecia sentir sua presença e se aproximou da cerca, estendendo o pescoço para receber carinhos. Ele me salvou, disse Sofia simplesmente, acariciando o focinho de trovão. Eu estava sozinha e com medo, e ele ficou comigo. Por que ele fez isso? Maria sorriu, tocada pela inocência da pergunta. Alguns seres têm o coração puro, querida. Eles não conseguem ver alguém sofrendo sem tentar ajudar. Trovão é assim, e você tem sorte de ter encontrado ele. E vocês também, disse Sofia, olhando para Maria com gratidão sincera. Vocês me salvaram mesmo sem me conhecer. É assim que as pessoas boas agem, explicou Maria. Não importa de onde você vem ou quem você é. Quando alguém precisa de ajuda, nós ajudamos. Sofia assentiu pensativa. Minha mãe sempre dizia isso. Ela dava comida para outros pobres, mesmo quando mal tínhamos para nós. Dizia que a bondade sempre volta para quem faz o bem. Sua mãe era uma mulher sábia, disse Maria, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Antônio saiu para caminhar e pensar. A propriedade estava silenciosa sob o luar. Apenas o som distante dos grilos quebrando a paz. Trovão se aproximou dele no pasto, como se sentisse a turbulência em seus pensamentos. O que você viu lá fora, meu velho? Perguntou Antônio, acariciando o pescoço do cavalo. Você sabia que era uma criança antes mesmo de chegar perto? Não sabia? Trovão inclinou a cabeça, seus olhos inteligentes refletindo a luz da lua. Havia algo em seu olhar que Antônio não conseguia decifrar completamente, uma sabedoria antiga, uma compreensão que ia além do instinto animal. Ela vai ficar conosco, disse Antônio firmemente. Não importa o que aconteça. Não vamos deixar ninguém machucar essa menina novamente. O cavalo relinchou baixinho, como se concordasse com a decisão.
Mas havia algo em sua postura que sugeria que a luta estava apenas começando. Ricardo Mendonça não era o tipo de homem que deixava testemunhas vivas, especialmente quando elas poderiam ameaçar seu império de crueldade. No dia seguinte, as primeiras nuvens de tempestade começaram a se formar no horizonte. Não eram nuvens de chuva, mas algo muito mais perigoso se aproximando da pequena propriedade onde uma menina órfã tentava reconstruir sua vida quebrada. Uma semana havia se passado desde o resgate e Sofia estava quase irreconhecível. Seus cabelos brilhavam limpos e bem cuidados. Suas bochechas tinham ganhado um tom rosado saudável e seus olhos, antes apagados pelo desespero, agora demonstravam uma curiosidade infantil renascente. Maria havia conseguido roupas adequadas para ela na cidade, e a menina parecia uma criança normal pela primeira vez em meses. Mas a paz que havia se instalado na propriedade dos Ferreira estava prestes a ser quebrada. Antônio estava consertando uma porteira no final da tarde quando viu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada de terra. 3 homens a cavalo vinham em direção à propriedade, e algo em sua postura militar o deixou imediatamente alerta. Eles não pareciam visitantes amigáveis. "Maria!" gritou ele em direção à casa. "O leve Sofia para o quarto dos fundos. Agora!" Maria, que havia aprendido a confiar nos instintos do irmão ao longo dos anos, não fez perguntas. Ela pegou Sofia pela mão e a conduziu rapidamente para o quarto mais escondido da casa, sussurrando instruções para que a menina ficasse em silêncio absoluto. Os 3 homens se aproximaram devagar, seus cavalos pisando com cuidado no terreno irregular. O líder era um homem alto e magro, com uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda do canto do olho até o queixo. Seus companheiros pareciam capangas experientes, com expressões duras e mãos que repousavam casualmente perto de suas armas. "Boa tarde", disse o líder, não descendo do cavalo. "Você é Antônio Ferreira?" "Sou eu mesmo", respondeu Antônio, mantendo a voz firme apesar da tensão que sentia. "Em que posso ajudá-los?" "Meu nome é Joaquim Santos. Trabalho para o senhor Ricardo Mendonça. Estamos procurando uma criança que desapareceu há alguns dias. Uma menina pequena, cabelos escuros, cerca de 6 anos. Antônio sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Não vi nenhuma criança por aqui. Esta região é muito isolada para uma menina pequena estar sozinha." Joaquim estudou o rosto de Antônio com olhos frios e calculistas. "É interessante que você diga isso, Sr. Ferreira, porque temos informações de que você foi visto cavalgando pelo deserto há alguns dias, retornando com algo em seus braços. Caço javalis ocasionalmente", disse Antônio com naturalidade. "Trouxe uma presa para casa. Minha irmã fez um ensopado delicioso." Um dos capangas se aproximou mais da casa, como se quisesse investigar por conta própria. Antônio deu um passo na direção dele, bloqueando sua visão da varanda. "Algum problema?" perguntou Antônio, sua voz ganhando um tom perigoso. "Nenhum problema", disse Joaquim rapidamente, fazendo um gesto para que seu homem recuasse. "Apenas queremos ter certeza de que a criança está segura. Ela é importante para o Sr. Mendonça." "Importante como?" perguntou Antônio, fingindo curiosidade. "Filha? Neta?" Joaquim hesitou por um momento antes de responder. "Uma funcionária, a filha de uma das trabalhadoras da propriedade." "O Sr. Mendonça está muito preocupado com seu bem-estar." Antônio quase riu da hipocrisia descarada. Que patrão cuidadoso. Deve pagar muito bem suas funcionárias se preocupa tanto com as famílias delas. A mandíbula de Joaquim se contraiu, revelando que a provocação havia atingido o alvo. O Sr. Mendonça é um homem generoso e justo. Ele apenas quer garantir que a menina retorne para onde pertence. "E onde ela pertence?" insistiu Antônio. "Com sua família? É claro. E onde está a família dela agora?"
Joaquim não respondeu imediatamente, e Antônio percebeu que havia tocado em um ponto sensível. A hesitação do homem confirmou suas suspeitas mais sombrias sobre o destino da mãe de Sofia. Isso não é da sua conta, disse Joaquim finalmente. Só queremos a menina de volta, para que ela possa ser castigada novamente por procurar comida, perguntou Antônio, decidindo jogar suas cartas na mesa. O clima mudou instantaneamente. Os três homens ficaram tensos e Joaquim baixou a mão em direção à arma em seu coldre. Que interessante, disse ele devagar. Como você saberia sobre qualquer castigo se nunca viu a menina? Antônio percebeu que havia cometido um erro, mas não recuou. Porque conheço a reputação do seu patrão. Todo mundo na região sabe que tipo de homem Ricardo Mendonça é. Cuidado com suas palavras, Ferreira, disse Joaquim, sua voz carregada de ameaça. O senhor Mendonça tem muita influência por aqui. Seria uma pena se sua propriedade passasse por dificuldades. É uma ameaça? Perguntou Antônio, dando um passo à frente. É um conselho amigável. Se você souber de alguma coisa sobre a menina, seria melhor entrar em contato conosco. O senhor Mendonça pode ser muito generoso com quem o ajuda e muito severo com quem o atrapalha. Joaquim fez um sinal para seus homens e eles começaram a se afastar. Mas antes de partirem completamente, ele se virou uma última vez. Ah, senhor Ferreira, que cavalo bonito você tem ali no pasto. Branco, não é? Bem cuidado. Seria terrível se algo acontecesse com ele. A ameaça contra Trovão foi a gota de água. Antônio cerrou os punhos, mas conseguiu se controlar. Começar uma briga agora só colocaria Sofia em mais perigo. Os três homens partiram lentamente. Mas Antônio sabia que não tinha visto o último deles. Eles voltariam, provavelmente com mais homens e menos subtileza. Maria apareceu na porta assim que os visitantes desapareceram de vista. Eles sabem que ela está aqui, disse simplesmente. Sabem, confirmou Antônio, e vão voltar. Sofia surgiu atrás de Maria, seus olhos grandes de medo. Era o homem do senhor Ricardo? Perguntou com voz trêmula. Era, disse Antônio, ajoelhando-se na frente dela. Mas não se preocupe, pequena. Não vamos deixar ninguém te levar daqui. Sofia assentiu, mas lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu não quero ir embora. Gosto de vocês. Vocês são bons comigo. Maria a abraçou forte, sentindo o coração se partir. Você não vai a lugar nenhum, querida. Somos sua família agora. Mas enquanto consolavam Sofia, Antônio sabia que uma tempestade estava se formando. Ricardo Mendonça não era o tipo de homem que aceitava um não como resposta. E agora que sabia onde Sofia estava, ele moveria céus e terra para recuperá-la, não por amor ou preocupação, mas para silenciá-la para sempre. A guerra havia começado, e uma criança inocente estava no centro do conflito. 2 noites se passaram desde a visita ameaçadora, e a tensão na propriedade era quase palpável. Antônio havia reforçado as fechaduras, verificado as armas e mantido Trovão no estábulo mais próximo da casa. Maria dormia no quarto com Sofia, e ninguém saía sozinho da propriedade. Eles sabiam que era apenas uma questão de tempo antes que Mendonça fizesse sua próxima jogada. Sofia havia se tornado cada vez mais pensativa nos últimos dias. Ela brincava menos, sorria com menos frequência, e Maria frequentemente a encontrava olhando pela janela com uma expressão melancólica que não deveria existir no rosto de uma criança. Na terceira manhã, enquanto Maria preparava o café da manhã, Sofia se aproximou dela com algo nas mãos. Uma pequena boneca de pano surrada e desbotada. Eu estava escondendo isso, disse Sofia timidamente, oferecendo a boneca para Maria. Mamãe fez para mim quando eu era bem pequena. Eu sempre carrego ela comigo. Maria pegou a boneca delicadamente, notando o cuidado com que havia sido costurada, apesar dos materiais simples.
Ela é linda, querida. Qual é o nome dela? Esperança, respondeu Sofia. Mamãe disse que enquanto eu tivesse a esperança, nunca estaria completamente sozinha. O coração de Maria se apertou com a inocência tocante da resposta. Sua mãe era muito sábia. Sofia assentiu, mas então sua expressão ficou séria. Maria, eu preciso te contar uma coisa sobre mamãe e sobre o senhor Ricardo. Maria parou de mexer a massa do pão e deu toda a sua atenção à menina. Havia algo na voz de Sofia que a alertou de que essa conversa seria importante. O que é, querida? Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo terrível. Mamãe não sumiu de repente. Na última vez que eu vi ela estava muito assustada. Ela tinha encontrado algo na casa do senhor Ricardo. Algo que ele não queria que ninguém soubesse. Que tipo de coisa? Perguntou Maria gentilmente, sentando-se na cadeira ao lado de Sofia. Papéis, disse Sofia, franzindo a testa em concentração. Mamãe limpava o escritório dele às vezes, e um dia ela viu uns papéis espalhados na mesa. Ela não sabia ler muito bem, mas reconheceu alguns nomes. Que nomes? De pessoas que sumiram, respondeu Sofia, sua voz se tornando um sussurro. Dona Carmen, que trabalhava na cozinha e desapareceu no ano passado. Seu José, que cuidava dos cavalos e nunca mais foi visto. Mamãe disse que eram muitos nomes, e todos eram de pessoas que trabalhavam para o senhor Ricardo. Maria sentiu um frio na espinha. Sofia, você tem certeza disso? Tenho, disse Sofia, assentindo energicamente. Mamãe ficou muito assustada e tentou sair do escritório sem fazer barulho, mas o senhor Ricardo apareceu na porta. Ele viu que ela estava olhando os papéis. E o que aconteceu então? Sofia começou a chorar baixinho. Ele ficou muito bravo. Gritou com ela e disse que pessoas curiosas demais às vezes desapareciam para sempre. Mamãe veio para casa chorando, e naquela noite ela fez uma mala pequena e escondeu embaixo da cama. Uma mala? Ela disse que talvez a gente tivesse que ir embora bem rápido, explicou Sofia. Ela estava guardando roupas e documentos importantes. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu devia pegar a mala e correr. Maria chamou Antônio, que estava consertando um equipamento no quintal. Quando ele entrou na cozinha e viu as duas com expressões sérias, soube imediatamente que algo importante estava acontecendo. Sofia estava me contando sobre a mãe dela, disse Maria. Antônio, você precisa ouvir isso. Sofia repetiu toda a história para Antônio, que ouviu com crescente indignação e horror. Quando ela terminou, ele estava com o rosto vermelho de raiva. Aquele maldito, murmurou entre dentes. Quantas pessoas ele matou? Sofia, disse Maria suavemente. Você sabe onde sua mãe escondeu essa mala? Sei, respondeu Sofia. Embaixo do assoalho solto no nosso quartinho. Mas eu não sei se ainda está lá. Antônio se levantou decisivamente. Nós vamos descobrir. Se essa mala ainda estiver lá, pode ter evidências suficientes para colocar Mendonça na cadeia para sempre. É muito perigoso, disse Maria, preocupada. Se ele descobrir que vocês estiveram lá, ele já sabe que estamos envolvidos, respondeu Antônio. A diferença é que agora temos uma chance de conseguir provas contra ele. Naquela tarde, Antônio e Sofia cavalgaram em trovão até a pequena vila, onde a menina havia morado com sua mãe. O local era uma coleção de casebres simples, onde os trabalhadores mais pobres de Mendonça viviam. A casa de Sofia era uma das menores. Apenas 2 cômodos minúsculos, com paredes de adobe e teto de telhas quebradas. O local estava obviamente abandonado há semanas. A porta estava entreaberta e o vento havia espalhado folhas secas pelo chão de terra batida. Sofia guiou Antônio até o quarto menor, onde apontou para uma tábua específica no chão. Ali, disse ela. Mamãe levantava essa tábua. Antônio usou seu canivete para levantar a tábua cuidadosamente. Embaixo
Em um buraco pequeno, mas bem escondido, estava uma sacola de lona empoeirada. Ele a retirou com cuidado e a abriu. Dentro havia roupas simples, alguns documentos pessoais e, mais importante, um envelope pardo selado. Antônio o abriu com mãos trêmulas e encontrou várias folhas de papel com anotações feitas a lápis em uma letra feminina cuidadosa. Sua mãe fez cópias, disse ele, maravilhado. Ela copiou os nomes e as datas dos papéis que viu no escritório de Mendonça. Sofia se aproximou para olhar. Mamãe sabia escrever melhor do que ela dizia. Ela sempre se fazia de menos inteligente para não chamar atenção. Antônio leu rapidamente as anotações. Eram listas de nomes, datas de desaparecimento e até algumas observações sobre as circunstâncias. Carmen Oliveira. Viu movimento estranho no Galpão 3, sumiu na semana seguinte. José Santos. Perguntou sobre salários atrasados. Desapareceu depois de discussão com o patrão. Meu Deus, murmurou Antônio. Isso é evidência de assassinato múltiplo. No fundo da sacola havia ainda uma última surpresa. Uma foto antiga mostrando Sofia com uma mulher jovem e bonita. No verso, escrito com a mesma letra cuidadosa, para minha filha Sofia. Se algum dia você ler isso, saiba que sua mãe a amou mais que a própria vida. Lute pela verdade, mesmo quando parecer impossível. Sofia segurou a foto contra o peito e chorou. Ela sabia que algo ia acontecer com ela. E mesmo assim, ela foi corajosa o suficiente para documentar tudo, disse Antônio, sentindo uma admiração profunda pela mulher que nunca conheceu. Sua mãe pode ter salvado muitas vidas com essa coragem. Enquanto cavalgavam de volta para casa, Antônio sabia que tudo havia mudado. Eles não eram mais apenas uma família tentando proteger uma criança órfã. Agora tinham evidências de crimes terríveis e a responsabilidade de garantir que a justiça fosse feita. Mas também sabiam que Ricardo Mendonça faria qualquer coisa para manter seus segredos enterrados, incluindo silenciar para sempre todos que soubessem a verdade. Naquela noite, a casa dos Ferreira se transformou em um centro de estratégia improvisado. As evidências encontradas na mala de Sofia estavam espalhadas sobre a mesa da cozinha, iluminadas pela luz amarelada de uma lamparina. Antônio, Maria e Sofia estudavam os documentos com a seriedade de detetives experientes, cada nome revelando uma tragédia individual. Precisamos levar isso para as autoridades, disse Maria, mas sua voz não carregava convicção. Quais autoridades? Perguntou Antônio amargamente. O delegado da cidade é primo de Mendonça. O juiz deve favores para ele. Metade da Câmara Municipal trabalha para as empresas dele. Sofia, que estava olhando atentamente para uma das listas, levantou a cabeça. E se a gente contasse para as pessoas da vila, para as famílias dos que sumiram? Antônio considerou a sugestão. Pode ser nossa única opção, se conseguirmos que as famílias falem, se mais gente se manifestar. Mas eles têm medo, lembrou Maria. Medo de perder o trabalho. Medo de retaliação. Então temos que dar a eles uma razão para não ter medo, disse Antônio, uma determinação crescendo em sua voz. Temos que mostrar que Mendonça não é invencível. Na manhã seguinte, Antônio começou uma jornada perigosa. Ele visitou discretamente as casas das famílias cujos nomes apareciam nos documentos. Sua primeira parada foi na casa de Dona Benedita, mãe de Carmen Oliveira. Dona Benedita era uma mulher de 60 anos, curvada pelo peso da tristeza e do trabalho árduo. Quando Antônio mencionou o nome de sua filha, os olhos dela se encheram de lágrimas. Carmen era uma boa menina, disse ela, servindo café em xícaras descascadas. Trabalhadora, honesta, nunca deu problema para ninguém. Dona Benedita, a senhora chegou a suspeitar de alguma coisa quando Carmen desapareceu? A mulher olhou nervosamente ao redor,
antes de responder. Suspeitar, eu suspeitei. Sim. Mas quem ia acreditar em uma velha como eu? Eles disseram que Carmen fugiu com algum namorado, mas minha filha não tinha namorado, e ela nunca sairia sem me avisar. Antônio mostrou cuidadosamente uma das anotações da mãe de Sofia. A senhora sabe alguma coisa sobre o galpão número 3 da propriedade de Mendonça? Dona Benedita empalideceu. Como você sabe disso? Carmen viu algo lá, não viu? Ela chegou em casa toda nervosa numa noite, dizendo que tinha visto homens carregando sacos grandes do galpão para um caminhão. Sacos que pareciam pesados demais para ser grãos. A voz da mulher se quebrou. 3 dias depois, ela não voltou do trabalho. Histórias similares emergiram em cada casa que Antônio visitou. Zé Carlos, irmão de José Santos, contou que seu irmão havia questionado o desaparecimento de outros trabalhadores e começado a fazer perguntas inconvenientes. Ana Silva revelou que seu marido havia sido ameaçado após flagrar movimentos suspeitos durante a madrugada. Todos eles viram coisas que não deviam, disse Antônio para Maria quando retornou à casa no final do dia. E todos desapareceram logo depois. Quantas famílias toparam falar? Perguntou Maria. 7 até agora. Todas têm a mesma história. Parentes que fizeram perguntas ou viram coisas suspeitas e depois sumiram sem explicação. Sofia, que estava brincando com sua boneca no canto da sala, se aproximou. Antônio, você acha que mamãe está... Não sabemos, pequena, disse ele gentilmente. Mas vamos descobrir. E vamos fazer com que o homem que machucou todas essas famílias pague pelo que fez. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Antônio e Maria planejaram os próximos passos. Eles precisavam de alguém com autoridade real. Alguém que não estivesse sob a influência de Mendonça. E o promotor estadual, sugeriu Maria, ou a Polícia Federal, pode ser nossa melhor chance, concordou Antônio. Mas primeiro precisamos de mais evidências, testemunhas dispostas a falar oficialmente. No dia seguinte, Antônio fez uma segunda rodada de visitas. Desta vez, perguntando se as famílias estariam dispostas a dar depoimento formal. A resposta foi desencorajadora. A maioria tinha medo demais para se expor oficialmente. Foi então que Dona Benedita fez uma sugestão inesperada. E se fizéssemos uma reunião? Perguntou ela. Aqui na vila, longe dos olhos de Mendonça. Se todas as famílias se juntassem, talvez a gente se sentisse mais forte. A ideia ganhou força rapidamente. A palavra passou discretamente de casa em casa e foi marcada uma reunião para a noite seguinte na pequena capela da vila, um local considerado neutro e sagrado. Enquanto isso, Trovão demonstrava uma inquietação crescente. O cavalo parecia sentir perigo no ar, mantendo-se sempre alerta e próximo à casa. Várias vezes, Antônio o encontrou olhando fixamente para a estrada, como se esperasse a chegada de visitantes indesejados. Ele sabe que algo está vindo, disse Sofia, acariciando o pescoço de Trovão. Os animais sempre sabem. Na véspera da reunião, as suspeitas de Trovão se confirmaram. Joaquim Santos retornou à propriedade. Desta vez acompanhado de 5 homens armados. Eles não se deram ao trabalho de manter as aparências. Ferreira, gritou Joaquim da estrada. Sabemos que você está espalhando mentiras sobre o senhor Mendonça. Isso precisa parar agora. Antônio saiu da casa com sua espingarda em punho. Saiam da minha propriedade. Você tem até amanhã ao meio-dia para entregar a menina, disse Joaquim. E todos os papéis que vocês roubaram. Se não fizer isso, vamos voltar com mais homens. Não temos nenhum papel, mentiu Antônio. Joaquim riu com deboche. Claro que tem. Vocês estiveram na casinha da mãe da peste. Nossos informantes viram tudo. O coração de Antônio gelou. Eles estavam sendo vigiados há mais tempo do que imaginavam. Meio-dia de amanhã, Ferreira, ou as consequências serão graves para toda a sua família. Quando os homens partiram,
Antônio sabia que o tempo estava se esgotando. A reunião na capela poderia ser sua última chance de reunir apoio suficiente para enfrentar Mendonça. Mas também poderia ser uma armadilha mortal para todos os envolvidos. Naquela noite, enquanto preparavam-se para a reunião que poderia mudar tudo, nenhum deles dormiu. Do lado de fora, Trovão montava guarda, seus sentidos aguçados captando cada som e movimento na escuridão. A batalha final estava prestes a começar. A capela da vila estava iluminada apenas por velas tremeluzentes quando as famílias começaram a chegar. Uma por uma, figuras encurvadas pelo sofrimento e pelo medo emergiram da escuridão, movendo-se como sombras cautelosas através das ruas de terra batida. Dona Benedita chegou primeiro, seguida por Zé Carlos e sua esposa. Logo depois vieram os pais de outros desaparecidos, todos carregando o peso de perdas inexplicáveis. Antônio havia deixado Sofia em casa com Maria, considerando a reunião perigosa demais para uma criança. Mas ele trouxe consigo os documentos copiados pela mãe de Sofia, sabendo que aqueles papéis eram a chave para unir aquelas pessoas desesperadas em uma causa comum. "Obrigado por virem", disse Antônio, sua voz ecoando suavemente na pequena capela. "Sei que não foi fácil para ninguém estar aqui esta noite." Dona Benedita se levantou devagar, apoiando-se no banco de madeira gasta. "Antônio, nós viemos porque você nos deu esperança. Pela primeira vez em meses, alguém está disposto a ouvir nossas histórias. Um por um, os presentes começaram a compartilhar suas experiências. Zé Carlos contou sobre as últimas palavras de seu irmão José, que havia mencionado coisas estranhas acontecendo na propriedade. Ana Silva revelou que seu marido havia encontrado roupas ensanguentadas, enterradas perto do galpão 3, apenas dias antes de desaparecer. "Meu filho Pedro sempre foi curioso demais para o próprio bem", disse Dona Rosa, uma mulher frágil com cabelos completamente brancos. "Ele trabalhava na manutenção e tinha acesso a todos os galpões. Um dia me disse que havia cheiros estranhos vindo de um dos depósitos, cheiros que não eram de animais ou grãos." Antônio mostrou os documentos para o grupo. "Estas são cópias de anotações que encontramos. Elas listam todos os nomes de pessoas que desapareceram, junto com as datas e as circunstâncias." A reação foi imediata e emocional. Lágrimas, gritos abafados de reconhecimento, punhos cerrados de raiva. Ver seus entes queridos listados como vítimas de um padrão sistemático de violência deu às famílias algo que não tinham há meses: a certeza de que não estavam loucas, de que suas suspeitas eram justificadas. "Precisamos levar isso para as autoridades", disse Zé Carlos. "Não podemos ficar calados para sempre." "Quais autoridades?", perguntou amargamente seu Manuel, pai de um jovem que havia questionado condições de trabalho perigosas. "O delegado é compadre de Mendonça. O prefeito deve favores para ele. Quem vai nos ouvir?" "Autoridades estaduais", respondeu Antônio. "Federais, se necessário. Gente que não está na folha de pagamento de Mendonça." Foi então que Dona Benedita fez uma revelação surpreendente. "Eu tenho um sobrinho que trabalha no Ministério Público em Belo Horizonte. Ele sempre me disse que se eu precisasse de alguma coisa, talvez ele possa nos ajudar." A esperança começou a brilhar nos olhos dos presentes. Finalmente, uma conexão com o mundo além da influência de Mendonça. "Mas ele vai precisar de mais do que só nossos depoimentos", continuou Dona Benedita. "Vai precisar de evidências físicas. E como vamos conseguir isso?", perguntou Ana Silva. "Não podemos simplesmente invadir a propriedade de Mendonça." Antônio pensou por um momento antes de responder. "Talvez possamos. Não todos nós, mas alguns, se soubermos exatamente onde procurar. É muito perigoso", disse Zé Carlos. "Se formos pegos, se não fizermos nada, mais pessoas vão morrer", respondeu Antônio firmemente. "E as que já morreram nunca terão justiça." A discussão continuou por mais de uma hora.
planos foram feitos, riscos foram pesados e gradualmente uma estratégia começou a emergir. Eles precisavam de evidências do Galpão 3, precisavam de contato com autoridades confiáveis e precisavam de proteção para as famílias que estavam se expondo. Vou ligar para meu sobrinho amanhã mesmo, prometeu Dona Benedita. Mas vocês têm que me prometer uma coisa: ninguém age sozinho. Se vamos fazer isso, fazemos juntos. Todos concordaram solenemente. Pela primeira vez em meses, aquelas pessoas não se sentiam completamente sozinhas em sua dor. Quando a reunião terminou e as famílias começaram a se dispersar, Antônio sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Eles haviam conseguido unir as vítimas, mas também sabiam que Mendonça não permitiria que sua rede de silêncio fosse quebrada sem luta. O caminho de volta para casa foi tenso. Antônio manteve-se alerta a cada sombra, a cada som na escuridão. Quando finalmente avistou as luzes de sua propriedade, respirou um pouco mais aliviado. Mas ao se aproximar da casa, percebeu que algo estava errado. Havia muitas luzes acesas e Trovão estava inquieto no curral, relinchando baixo e nervoso. Maria correu para encontrá-lo na varanda. Antônio, que bom que você voltou. Tivemos visitantes. Mendonça? Não ele pessoalmente, mas seus homens. 3 deles ficaram rondando a casa por quase 1 hora, gritando ameaças e tentando assustar Sofia. Antônio sentiu a raiva subir pela garganta. Onde está Sofia agora? No quarto, tentando dormir. Mas ela está aterrorizada. Eles disseram coisas horríveis, Antônio. Disseram que se não entregássemos ela até amanhã, iam queimar a casa com todos nós dentro. Eles não vão conseguir, disse Antônio, abraçando a irmã. Conversamos com as famílias hoje. Estamos organizando uma resposta. E se não for suficiente? E se vai ser suficiente? Interrompeu Antônio, com mais convicção do que realmente sentia. Vai ter que ser. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela se sentou na cama, abraçando sua boneca, Esperança, e olhou pela janela para onde Trovão montava guarda. O cavalo parecia entender que algo crucial estava prestes a acontecer. Esperança, sussurrou Sofia para sua boneca. Mamãe disse que enquanto eu tivesse você, nunca estaria sozinha. Mas eu estou com medo. E se o homem mau conseguir me levar de volta? A boneca, é claro, não respondeu. Mas no silêncio da noite, Sofia jurou que podia ouvir a voz de sua mãe sussurrando no vento. Seja corajosa, minha filha. A verdade sempre vence no final. Do lado de fora, Trovão levantou a cabeça em direção ao horizonte. Seus instintos aguçados captaram movimentos na distância. Homens se posicionando, armas sendo preparadas, uma tempestade se formando. O ultimato de Mendonça expiraria em poucas horas. E todos sabiam que ele não estava blefando. A batalha final estava prestes a começar. E uma criança de 6 anos estava no centro de tudo. O amanhecer trouxe consigo uma tensão quase insuportável. Antônio sabia que tinha apenas algumas horas antes do ultimato de Mendonça expirar. Mas também sabia que se entregasse Sofia, estaria condenando-a à morte. A única saída era acelerar seus planos desesperadamente. Dona Benedita cumpriu sua promessa e ligou para o sobrinho em Belo Horizonte, ainda nas primeiras horas da manhã. Dr. Fernando Oliveira era um promotor experiente, especializado em crimes rurais e corrupção. Quando sua tia lhe contou sobre os desaparecimentos sistemáticos e as evidências encontradas, ele ficou imediatamente interessado. Tia Benedita, isso é muito sério, disse ele pelo telefone. Se o que vocês estão dizendo é verdade, estamos falando de uma organização criminosa. Mas vou precisar de mais do que depoimentos e cópias de documentos. O que você precisa, meu filho? Evidências físicas, algo que comprove que crimes foram cometidos, e testemunhas dispostas a falar oficialmente, sob proteção legal.
Dona Benedita olhou ao redor da pequena loja onde havia conseguido usar o telefone público. Várias das famílias da reunião estavam ali, aguardando ansiosamente o resultado da ligação. E se a gente conseguir essas evidências? Você vem aqui? Eu venho com uma equipe da Polícia Federal, mas vocês têm que entender, se fizerem qualquer coisa ilegal para conseguir essas provas, eu não vou poder usá-las. Quando Dona Benedita contou o resultado da conversa para os outros, um silêncio pesado desceu sobre o grupo. Como conseguir evidências físicas legalmente de uma propriedade privada protegida por capangas armados? Foi Zé Carlos quem teve a ideia. Meu primo trabalha na empresa de água da região. Ele faz inspeções regulares em todas as propriedades grandes, incluindo a de Mendonça. É legal, é oficial, e ele pode levar alguém como assistente. A esperança renasceu nos olhos do grupo. Se conseguissem que alguém entrasse na propriedade de Mendonça legalmente, durante uma inspeção de rotina, poderiam documentar evidências sem violar nenhuma lei. Mas quem seria corajoso o suficiente para ir? Perguntou Ana Silva. Todos os olhares se voltaram para Antônio. Ele engoliu em seco, compreendendo o peso da responsabilidade que estava sendo colocada em seus ombros. Eu vou, disse simplesmente. Enquanto os planos se desenvolviam na vila, Sofia estava passando por seus próprios momentos de decisão. Ela havia escutado parte da conversa entre Antônio e Maria sobre o ultimato, e sua mente infantil estava processando a terrível realidade de que sua presença estava colocando sua nova família em perigo. Maria, disse ela quando encontrou a mulher na cozinha, talvez eu devesse voltar para o senhor Ricardo. Maria parou de cortar legumes e se ajoelhou ao lado de Sofia. Por que você diz isso, querida? Porque ele vai machucar vocês por minha causa, e vocês são bons comigo. Não quero que nada de ruim aconteça com vocês. Maria abraçou Sofia forte, sentindo lágrimas queimar em seus olhos. Escute bem, Sofia, nós te amamos. Você faz parte da nossa família agora, e famílias não abandonam umas às outras, não importa o que aconteça. Mas e se? Não há, mas e se? Interrompeu Maria firmemente. Seu lugar é aqui, conosco, e vamos lutar para manter você segura, não importa o preço. Naquela tarde, Antônio se encontrou com Edilson, primo de Zé Carlos, na entrada da propriedade de Mendonça. Edilson era um homem magro e nervoso, com 40 anos e uma tendência a suar excessivamente quando estava ansioso. Você tem certeza disso, Antônio? Perguntou Edilson pela 10ª vez. Se descobrirem o que estamos fazendo, você está fazendo seu trabalho, lembrou Antônio. Inspeção de rotina do sistema de água. Eu sou seu assistente temporário. Nada ilegal nisso. Os portões da propriedade de Mendonça eram imponentes, ferro forjado com pontas afiadas, guardados por 2 homens armados que examinaram cuidadosamente os documentos de Edilson antes de permitir a entrada. A propriedade era vasta e impressionante. A casa principal era uma mansão de 2 andares, com jardins elaborados e uma fonte ornamental na entrada. Mas eram os galpões nos fundos que interessavam a Antônio. O sistema de bombeamento fica lá atrás, explicou Edilson em voz alta para benefício dos guardas que os escoltavam. Precisamos verificar a pressão e a qualidade da água. Eles caminharam através da propriedade, Antônio memorizando cada detalhe. Havia pelo menos 6 galpões grandes, todos com aparência inocente do lado de fora, mas quando passaram perto do galpão 3, um cheiro distintivo atingiu suas narinas, algo químico e doce que lhe deu náuseas. Que cheiro é esse? Perguntou Edilson, cobrindo o nariz. Fertilizante, disse um dos guardas rapidamente. Armazenamos produtos químicos agrícolas ali. Mas Antônio conhecia o cheiro da morte, e aquilo não era fertilizante. Quando chegaram ao sistema de bombeamento, Antônio fingiu ajudar Edilson com as medições enquanto observava discretamente os arredores. Atrás do galpão 3,
Ele notou uma área onde a terra parecia ter sido recentemente mexida. Várias pilhas de terra fresca estavam espalhadas de forma irregular, como se algo tivesse sido enterrado e desenterrado repetidamente. Edilson, sussurrou, você pode criar uma distração? O homem assentiu nervosamente e começou a fazer barulho com seus equipamentos, reclamando alto sobre uma suposta falha no medidor. Enquanto os guardas se aproximavam para ver o que estava acontecendo, Antônio se moveu rapidamente em direção à área de terra mexida. O que encontrou o fez ficar enjoado. Parcialmente enterrados no solo macio, havia fragmentos de tecido e outros objetos pessoais. Um sapato feminino, um relógio de pulso quebrado, uma carteira de identidade parcialmente destruída, mas ainda legível. Antônio reconheceu o nome na identidade. José Santos, o irmão de Zé Carlos. Suas mãos tremiam enquanto tirava rapidamente algumas fotos com uma câmera pequena que havia escondido no bolso. Antônio! Gritou Edilson, seu tom urgente indicando que os guardas estavam ficando suspeitos. Antônio se apressou para voltar, seu coração batendo descontroladamente. Eles haviam conseguido evidências, mas agora precisavam sair de lá vivos. Tudo certo, disse Edilson em voz alta. Falso alarme. Os medidores estão funcionando perfeitamente. Quando finalmente saíram da propriedade, ambos estavam suando frio. Antônio esperou até estarem a uma distância segura antes de contar a Edilson o que havia encontrado. Meu Deus, murmurou Edilson. Nós temos evidências de assassinato. Temos, confirmou Antônio. Agora precisamos garantir que cheguem as pessoas certas antes que Mendonça descubra o que fizemos. Quando voltaram para a vila, o sol já estava se pondo. O ultimato de Mendonça expiraria em poucas horas, mas agora eles tinham algo que não tinham antes, provas concretas de seus crimes. A corrida contra o tempo havia começado. Eles precisavam contatar Dr. Fernando, entregar as evidências e conseguir proteção antes que Mendonça descobrisse que sua rede de segredos havia sido exposta. Do outro lado da região, Ricardo Mendonça estava em seu escritório, olhando para o relógio na parede. Faltavam 2 horas para o meio-dia, e ele já havia ordenado que seus homens se posicionassem ao redor da propriedade dos Ferreira. Ele não sabia que sua queda havia começado com a coragem de uma menina de 6 anos e a lealdade de um cavalo branco. 11h30 da manhã. Faltavam apenas 30 minutos para o ultimato de Mendonça, e a tensão na propriedade dos Ferreira era palpável. Antônio havia partido antes do amanhecer para entregar as evidências fotográficas para Dona Benedita, que prometera enviar tudo imediatamente para seu sobrinho em Belo Horizonte através de um serviço de correio expresso. Maria estava na cozinha, preparando uma mala com roupas e suprimentos essenciais. Não sabiam se teriam que fugir rapidamente, mas era melhor estar preparada. Sofia a observava em silêncio, abraçando sua boneca, esperança contra o peito. Maria, disse Sofia suavemente, se eu for com eles, vocês ficarão seguros? Maria parou de dobrar roupas e se virou para a menina. Sofia, já conversamos sobre isso. Você não vai a lugar nenhum. Mas e se o doutor Fernando não conseguir chegar a tempo? E se as fotos não forem suficientes? Maria se ajoelhou ao lado de Sofia, segurando suas mãozinhas delicadas. Querida, às vezes na vida temos que confiar que as coisas vão dar certo. Seu Antônio arriscou muito para conseguir essas evidências. Agora temos que ter fé. Do lado de fora, Trovão estava visivelmente agitado. O cavalo caminhava em círculos no curral, suas orelhas se movendo constantemente para captar qualquer som suspeito. Ele sabia que o perigo estava se aproximando. Às 11h45, o som de vários cavalos galopando fez Maria e Sofia correrem para a janela. Um grupo de 8 homens armados se aproximava da propriedade, liderados por Joaquim Santos. Mas desta vez, eles não vinham apenas para ameaçar. Vinham para levar Sofia de volta. Ferreira!
gritou Joaquim ainda antes de chegar ao portão. Acabou o tempo. Queremos a menina agora. Maria sentiu Sofia tremer ao seu lado. Vá para o quarto dos fundos, sussurrou. Me não saia de lá até eu chamar você. Mas Sofia balançou a cabeça. Não, Maria. Se eles vão me levar, eu quero estar com você até o último momento. O coração de Maria se partiu com a coragem desesperada da menina. Como uma criança de 6 anos podia ser tão forte? Os homens cercaram a casa, alguns desmontando e se posicionando estrategicamente. Joaquim permaneceu montado, sua arma visível no coldre. Sabemos que ela está aí dentro, gritou. E sabemos que vocês têm papéis que não lhes pertencem. O Sr. Mendonça foi muito paciente, mas a paciência dele acabou. Maria saiu para a varanda, mantendo Sofia atrás de si. A menina está sob nossa proteção. Vocês não têm direito legal de levá-la. Joaquim riu com desdém. Direito legal? Aqui quem faz as leis é o Sr. Mendonça. E ele quer a menina de volta. Para quê? Para terminar o que começou no deserto? A expressão de Joaquim endureceu. Cuidado com suas palavras, viu, senhora? O Sr. Mendonça é um homem generoso. Ele apenas quer corrigir o comportamento inadequado da criança. Corrigir deixando ela morrer de sede amarrada a uma árvore? Provem que isso aconteceu, desafiou Joaquim, mas havia algo em seus olhos que revelava que ele sabia exatamente o que seu patrão havia feito. Foi então que o som de motores se aproximando fez todos olharem para a estrada. 2 caminhonetes pretas estavam chegando em alta velocidade, levantando nuvens de poeira. Reforços do Sr. Mendonça, disse um dos capangas para Joaquim. Mas quando os veículos pararam, quem desceu deles não eram mais capangas. Eram homens uniformizados da Polícia Federal, liderados por um homem de terno que Maria não reconheceu, mas que irradiava autoridade. Dr. Fernando Oliveira, Ministério Público Federal, anunciou o homem, mostrando sua identificação. E vocês estão todos sob prisão por formação de quadrilha, ameaça e tentativa de sequestro. Joaquim e seus homens ficaram paralisados por um momento, sem saber como reagir. Eles estavam acostumados a lidar com autoridades locais corruptas, mas nunca haviam enfrentado a Polícia Federal. Vocês não têm jurisdição aqui, protestou Joaquim, sua voz perdendo a confiança anterior. Temos sim, respondeu Dr. Fernando calmamente. Crimes que cruzam fronteiras estaduais. Corrupção de autoridades locais e assassinatos em série são definitivamente de nossa alçada. Maria sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Como vocês chegaram tão rápido? Minha tia me ligou ontem à noite, explicou o Dr. Fernando. As evidências que recebemos esta manhã foram a confirmação que precisávamos. Já estávamos investigando rumores sobre desaparecimentos nesta região há meses. Enquanto os policiais federais algemavam Joaquim e seus homens, Dr. Fernando se aproximou de Maria e Sofia. Você deve ser Sofia, disse ele gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Eu sou Fernando, sobrinho da dona Benedita. Ouvi falar da sua coragem. Sofia o olhou com olhos grandes e curiosos. O senhor vai prender o homem mau? Vamos sim, prometeu o Dr. Fernando. E você vai nos ajudar contando tudo o que sabe sobre ele. E minha mamãe? Vocês vão encontrar minha mamãe? Doutor. Fernando trocou um olhar com Maria antes de responder. Vamos fazer todo o possível, querida. Agora temos evidências suficientes para revirar toda a propriedade de Mendonça. Naquele momento, Antônio chegou galopando em trovão, tendo visto as caminhonetes da estrada. Quando percebeu que eram autoridades federais prendendo os capangas de Mendonça, um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Chegaram a tempo, gritou, desmontando rapidamente. Na verdade, disse doutor Fernando, chegamos exatamente quando precisávamos. Suas evidências fotográficas foram cruciais.
Encontramos pelo menos 5 corpos enterrados na área que você documentou. Sofia agarrou a mão de Maria com força. 5 pessoas? 5 famílias que finalmente terão justiça, disse Dr. Fernando suavemente. Graças à coragem da sua mãe em documentar os crimes e à sua coragem em sobreviver para contar a verdade. Enquanto observavam os capangas sendo levados, Sofia fez uma pergunta que estava martelando em sua mente. E o Sr. Ricardo, ele também vai ser preso? Dr. Fernando sorriu. Neste exato momento, ele está sendo preso em sua mansão por uma equipe ainda maior da Polícia Federal. Não vai escapar desta vez. Pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu genuinamente. A boneca Esperança em seus braços não era mais apenas um símbolo de uma esperança distante, era a confirmação de que, às vezes, mesmo contra todas as probabilidades, a justiça prevalece. Trovão se aproximou do grupo e tocou gentilmente o rosto de Sofia com o focinho, como se compreendesse que sua missão de proteção havia sido cumprida com sucesso. A batalha estava ganha, mas a guerra pela verdade estava apenas começando. Ainda havia perguntas a serem respondidas, especialmente sobre o destino da mãe de Sofia. 3 dias após a prisão de Ricardo Mendonça, a propriedade dele havia se transformado em uma cena de crime massiva. Equipes forenses da Polícia Federal trabalhavam incansavelmente, escavando áreas suspeitas e catalogando evidências. Dr. Fernando havia mantido Antônio informado sobre o progresso das investigações, mas ainda não havia notícias sobre a mãe de Sofia. Sofia estava na cozinha com Maria, ajudando a preparar biscoitos, quando o Dr. Fernando chegou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele estava acompanhado de uma mulher de uniforme da polícia e carregava uma pasta cheia de documentos. Sofia, disse ele suavemente, sentando-se à mesa da cozinha. Preciso conversar com você sobre sua mãe. O coração de Sofia disparou. Durante dias, ela havia alternado entre esperança e desespero, imaginando todos os cenários possíveis. Maria se aproximou e colocou uma mão protetora no ombro da menina. Nós encontramos evidências muito importantes na propriedade de Mendonça, continuou o Dr. Fernando. E algumas delas nos levaram a lugares que não esperávamos. Sofia apertou sua boneca. Esperança contra o peito. Ela está morta? Não, disse Dr. Fernando. E Sofia sentiu como se pudesse respirar novamente. Sua mãe está viva, Sofia, mas ela está em uma situação muito complicada. Lágrimas de alívio começaram a rolar pelas bochechas de Sofia. Onde ela está? Posso vê-la? Dr. Fernando trocou um olhar com a policial que o acompanhava. Ela está em um hospital em outra cidade, a cerca de 200 quilômetros daqui. Mendonça não a matou, mas ele fez coisas terríveis com ela. Maria sentiu um frio na espinha. Que tipo de coisas? Quando sua mãe descobriu os documentos sobre os desaparecimentos, Mendonça a sequestrou. Ele a manteve prisioneira em uma propriedade isolada, junto com outras 2 mulheres que também haviam descoberto seus segredos. Sofia franziu a testa, tentando entender. Mas por que ele não... Por que ela ainda está viva? Porque sua mãe é muito inteligente, explicou o Dr. Fernando com um sorriso triste. Ela convenceu Mendonça de que seria mais útil viva. Ela se ofereceu para trabalhar para ele, para ajudar a encobrir os crimes, em troca de manter vocês 2 seguras. Ela fez isso por mim, murmurou Sofia, compreendendo a enormidade do sacrifício de sua mãe. Fez sim, mas Mendonça não cumpriu a parte dele do acordo. Quando soube que você estava procurando comida em sua mansão, ele decidiu ensinar uma lição, abandonando você no deserto. Sua mãe não sabia o que havia acontecido com você. Antônio, que havia entrado na cozinha durante a conversa, cerrou os punhos. Quanto tempo ela esteve prisioneira? Quase 3 meses, respondeu a policial. Ela e as outras 2 mulheres estavam em condições terríveis quando as encontramos.
desnutridas, traumatizadas, mas vivas. Sofia saltou da cadeira. Posso vê-la agora? Por favor? Dr. Fernando assentiu. Na verdade, é por isso que estou aqui. Ela está ansiosa para vê-la também. Mas, Sofia, você precisa estar preparada. Sua mãe passou por coisas muito difíceis. Ela vai precisar de tempo para se recuperar. Não me importo, disse Sofia firmemente. Eu só quero minha mamãe de volta. A viagem até o hospital foi tensa e cheia de expectativa. Sofia estava no banco de trás da caminhonete de Antônio, apertando sua boneca e olhando ansiosamente pela janela. Maria segurava sua mão, oferecendo todo o apoio que podia. Quando chegaram ao hospital, Sofia correu pelos corredores seguindo o Dr. Fernando até um quarto no segundo andar. Ele parou na porta e se virou para ela. Lembre-se, sua mãe pode estar um pouco diferente, mas o amor dela por você nunca mudou. Sofia assentiu e entrou no quarto. A mulher na cama estava muito mais magra do que ela lembrava, com olheiras profundas e cabelos que haviam perdido o brilho. Mas quando seus olhos se encontraram, Sofia soube imediatamente que era sua mãe. Sofia! Exclamou a mulher, tentando se sentar na cama. Minha filha, minha bebê! Sofia correu para os braços de sua mãe, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Ela estava de volta ao lugar onde sempre se sentiu mais segura, nos braços amorosos da mulher que daria tudo por ela. Mamãe, eu pensei que você tinha me abandonado, soluçou Sofia. Eu procurei por você em todo lugar. Nunca, nunca, disse sua mãe, beijando seus cabelos e apertando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Eu lutei todos os dias para voltar para você. Todos os dias. Elas choraram juntas por longos minutos. Anos de separação e medo se dissolvendo no alívio do reencontro. Maria, observando da porta, sentia lágrimas rolando por seu próprio rosto. Mamãe, disse Sofia finalmente, se afastando um pouco para olhar nos olhos de sua mãe. Conheci pessoas muito boas, uma família que me salvou quando eu estava sozinha. Sua mãe olhou para Maria e Antônio com gratidão infinita. Vocês cuidaram da minha filha? Ela cuidou de nós também, disse Maria simplesmente. Sofia é uma menina especial. Ela nos ensinou muito sobre coragem. E tem um cavalo, disse Sofia animadamente. Um cavalo branco chamado Trovão que me salvou no deserto. Ele é meu amigo. Sua mãe sorriu pela primeira vez em meses. Um cavalo-herói? Tenho que conhecer esse Trovão? Dr. Fernando se aproximou discretamente. Desculpem interromper, mas há algumas coisas legais que precisamos resolver. Sofia, sua mãe vai precisar ficar no hospital por mais algumas semanas para se recuperar completamente. E depois? Perguntou Sofia. Nós vamos poder ficar juntas? Claro que vão, disse Dr. Fernando. Vocês são família. Sofia olhou para Maria e Antônio com preocupação. Mas eles também são minha família agora. Sua mãe seguiu o olhar da filha e compreendeu imediatamente. Sofia, você quer que todos sejamos uma família? Quero, disse Sofia com convicção. Maria me ensinou a cozinhar, Antônio me ensinou sobre cavalos e Trovão me protegeu quando eu precisava. Eles me amaram quando eu não tinha ninguém. Maria se aproximou da cama. Se você quiser, sua filha sempre terá um lugar em nossa casa. E você também. Vocês salvaram mais do que a vida da minha filha, disse a mãe de Sofia, sua voz embargada de emoção. Vocês salvaram nossa família toda. Naquele momento, com todos reunidos ao redor da cama do hospital, Sofia finalmente sentiu que todas as peças de sua vida estavam se encaixando. Ela havia perdido sua mãe, mas encontrou uma família expandida. Havia sofrido no deserto, mas descoberto a bondade de estranhos. Havia enfrentado o mal, mas visto a justiça prevalecer. A menina que havia sido abandonada para morrer estava agora cercada por mais amor do que jamais imaginara possível. Esperança. Sussurrou para sua boneca. Você estava certa. Nunca estive realmente sozinha.
Do lado de fora, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados que prometiam um amanhã melhor. 6 semanas haviam se passado desde o reencontro no hospital. A mãe de Sofia, que se chamava Helena, havia se recuperado o suficiente para receber alta médica, mas as cicatrizes emocionais do cativeiro ainda estavam se curando lentamente. Ela havia se mudado para a propriedade dos Ferreira, onde todos descobriram que formar uma família expandida era mais natural do que qualquer um havia imaginado. Naquela manhã de terça-feira, Dr. Fernando chegou com notícias importantes sobre o julgamento de Ricardo Mendonça. Ele encontrou a família reunida na varanda, onde Sofia estava ensinando sua mãe a pentear as crinas de trovão. "Como está nossa heroína hoje?" perguntou o Dr. Fernando, sorrindo para Sofia. "Bem", respondeu Sofia alegremente. "Mamãe já consegue escover trovão sem ficar com medo." Helena sorriu timidamente. Ainda tinha pesadelos ocasionais e se assustava com barulhos súbitos, mas cada dia estava ficando mais forte. A terapia que fazia na cidade estava ajudando, e ter Sofia segura em seus braços toda noite era o melhor remédio. "Tenho novidades sobre o julgamento", anunciou o Dr. Fernando. O Ricardo Mendonça foi condenado a 45 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Um silêncio pesado desceu sobre o grupo. Depois de meses de medo e incerteza, finalmente tinham certeza de que o homem que havia aterrorizado suas vidas nunca mais seria uma ameaça. "E os outros?", perguntou Antônio. "Joaquim e os capangas?" "Todos condenados também. Penas que variam de 15 a 25 anos. O juiz foi muito claro. Crimes contra crianças e assassinatos premeditados não têm perdão." Sofia, que estava ouvindo atentamente, fez uma pergunta que surpreendeu os adultos. "Dr. Fernando, as outras famílias estão bem agora?" "Estão sim, querida. Dona Benedita finalmente pôde enterrar sua filha Carmen dignamente. As outras famílias também tiveram esse fechamento. E todas elas me pediram para agradecer a você. A mim. Por quê? Porque sua coragem em sobreviver e contar a verdade foi o que permitiu que todas essas famílias finalmente tivessem justiça pelos seus entes queridos." Helena abraçou Sofia com orgulho. "Minha filha sempre foi corajosa, mesmo quando era muito pequena, para entender o que estava enfrentando. E há mais uma coisa", disse Dr. Fernando, tirando um envelope oficial de sua pasta. "O Estado vai pagar uma indenização para todas as famílias das vítimas. Isso inclui vocês duas." Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. "Quanto?" "O suficiente para garantir que Sofia tenha uma educação completa e vocês duas tenham uma vida confortável. Ricardo Mendonça tinha muitos bens e todos foram confiscados pelo Estado." Sofia olhou para sua mãe com curiosidade. "Isso significa que somos ricas agora?" Helena riu. O primeiro som genuinamente alegre que emitia há meses. "Significa que somos livres, minha filha. Livres para escolher nosso próprio futuro." Naquela tarde, a família expandida se reuniu para tomar uma decisão importante. Helena havia se oferecido para comprar uma propriedade própria com o dinheiro da indenização. Mas Sofia havia feito uma contraproposta que tocou o coração de todos. "Por que não ficamos todos juntos aqui?", perguntou ela. "Podemos fazer a casa maior, comprar mais cavalos para fazer companhia ao trovão e plantar uma horta grande onde todos possam trabalhar juntos." Maria olhou para Antônio, que assentiu com um sorriso. "Sabe de uma coisa, Sofia? Essa pode ser a melhor ideia que alguém já teve." Helena concordou imediatamente. "Se vocês nos aceitarem, adoraríamos ficar. Esta casa tem mais amor do que qualquer mansão poderia ter." Os planos começaram a tomar forma rapidamente. Com o dinheiro da indenização, eles expandiriam a casa dos Ferreira, construindo quartos adicionais e melhorando a infraestrutura. Helena, que tinha talento para costura, abriria um pequeno ateliê na cidade. Antônio e Maria continuariam com a criação de gado,
mas agora com recursos para expandir a operação. E eu vou aprender a montar direito, declarou Sofia. Trovão me ensinou que cavalos são os melhores amigos que alguém pode ter. Trovão, como se compreendesse que estava sendo elogiado, se aproximou da varanda e encostou a cabeça no ombro de Sofia. O cavalo que havia iniciado toda a cadeia de eventos salvadores agora era oficialmente parte da família. Uma semana depois, chegou uma carta inesperada. Era de uma jornalista de uma revista nacional que havia ouvido falar da história de Sofia e queria escrever um artigo sobre coragem infantil e justiça rural. Eles querem contar nossa história para o país todo, disse Helena, lendo a carta. Por quê? Perguntou Sofia. Porque histórias como a nossa dão esperança para outras pessoas que estão passando por situações difíceis, explicou Antônio. Mostram que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há gente boa no mundo. Sofia pensou por um momento. Se nossa história puder ajudar outras crianças como eu, então acho que devemos contar. A entrevista aconteceu um mês depois. A jornalista ficou impressionada não apenas com a coragem de Sofia, mas com a forma como uma tragédia havia unido pessoas desconhecidas em uma família genuína. Qual foi a parte mais difícil de toda essa experiência? Perguntou a jornalista para Sofia. Pensar que eu estava sozinha no mundo, respondeu Sofia após refletir. Mas eu descobri que nunca estive realmente sozinha. Sempre houve alguém, Trovão, Antônio, Maria, até minha mamãe quando ela estava longe, lutando para me proteger. E qual foi a parte mais importante que você aprendeu? Sofia olhou ao redor da sala, vendo sua família expandida reunida, Helena costurando tranquilamente, Maria preparando o jantar, Antônio consertando um equipamento e Trovão pastando pacificamente do lado de fora da janela. Aprendi que família não é só quem nasce com você, disse ela com sabedoria que impressionava em alguém tão jovem. A família é quem escolhe ficar com você mesmo quando as coisas ficam difíceis. A jornalista limpou uma lágrima discreta dos olhos. E o que você quer ser quando crescer? Sofia sorriu, abraçando sua boneca Esperança. Quero ajudar outras crianças que estão sozinhas e quero ter muitos cavalos, porque eles sabem coisas que os adultos às vezes esquecem. Que coisas? Que proteger os inocentes é sempre a coisa certa a fazer, mesmo quando é perigoso. Quando o artigo foi publicado, a história de Sofia se espalhou por todo o país. Cartas chegaram de crianças em situações similares, de famílias que se ofereciam para ajudar e de autoridades prometendo estar mais atentas a crimes em áreas rurais. Mas para Sofia, a verdadeira vitória não estava na fama nacional. Estava nas manhãs em que acordava, sabendo que estava segura. Nas tardes em que ajudava Maria na cozinha. Nas noites em que sua mãe cantava para ela dormir. E nos momentos em que Trovão a cumprimentava com aquele toque gentil de focinho que havia salvado sua vida. A menina que havia sido abandonada para morrer no deserto havia se tornado o centro de uma família que escolheu o amor sobre o medo, a justiça sobre o silêncio e a esperança sobre o desespero. 6 meses depois do julgamento, a propriedade dos Ferreira havia se transformado completamente. A casa original havia sido expandida com carinho, ganhando quartos espaçosos, uma varanda maior e uma cozinha ampla, onde toda a família se reunia para as refeições. O que antes era uma propriedade simples de um boiadeiro solteiro, agora pulsava com a energia de uma família unida e próspera. Sofia estava sentada na cerca do curral, observando o sol nascer sobre os campos dourados. Aos 7 anos, ela havia crescido visivelmente, não apenas em altura, mas em confiança e serenidade. Seus cabelos brilhavam saudáveis ao vento da manhã e seus olhos refletiam uma sabedoria tranquila que vinha de quem havia enfrentado as trevas e escolhido a luz. Trovão se aproximou da cerca, como fazia todas as manhãs nos últimos meses.
O ritual deles havia se tornado sagrado. Ela acariciava seu focinho enquanto conversavam em sussurros que só eles entendiam. O cavalo branco parecia ter envelhecido com dignidade. Suas crinas agora tingidas de prata nas pontas, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência compassiva que havia salvado uma menina desesperada no deserto. "Bom dia, meu herói", sussurrou Sofia, oferecendo-lhe uma maçã que havia guardado do café da manhã. "Hoje é um dia especial, você sabia?" Trovão mastigou a maçã pensativamente, como se realmente compreendesse a importância do dia. Era o aniversário de 1 ano desde o resgate de Sofia, e a família havia planejado uma celebração especial. Helena apareceu na varanda, secando as mãos no avental. Ela estava irreconhecível, comparada à mulher frágil e traumatizada que havia saído do hospital. Seus cabelos haviam recuperado o brilho, seu rosto ganhara cor saudável e seus olhos brilhavam com uma felicidade genuína que parecia irradiar de dentro para fora. "Sofia, querida, vem ajudar a mamãe com os preparativos da festa?" "Já vou, mamãe", respondeu Sofia, dando um último carinho em Trovão. "Hoje vão vir muitas pessoas conhecer você, meu amigo. Você está pronto para ser famoso?" O ateliê de costura de Helena havia se tornado um sucesso inesperado na cidade. Suas criações delicadas e cuidadosas atraíam clientes de várias cidades vizinhas, e ela havia até mesmo treinado 2 jovens da vila como aprendizes. O trabalho não apenas lhe trouxe independência financeira, mas também um senso de propósito que a ajudava a curar as feridas do passado. Maria estava na cozinha, supervisionando a preparação de uma festa que prometia alimentar meio distrito. Dona Benedita havia chegado cedo com suas netas para ajudar, e a casa fervilhava com risos femininos e o aroma de pães frescos e doces caseiros. "Maria, você acha que fizemos comida demais?" perguntou Helena, olhando para as panelas enormes que ocupavam todo o fogão. "Impossível", respondeu Maria com um sorriso. "Metade da região vai estar aqui hoje. Dr. Fernando está vindo com a família, as famílias das vítimas, os jornalistas e até mesmo o governador disse que pode aparecer." Sofia correu para dentro de casa, seus pés descalços, fazendo pequenos ruídos na madeira polida. "Posso ajudar a decorar o bolo?" "Claro, querida", disse Dona Benedita, levantando Sofia para que ela pudesse alcançar a mesa. "Mas cuidado para não lambuzar o vestido novo que sua mãe fez para você." O vestido em questão era uma obra de arte, tecido azul claro com bordados delicados de cavalos brancos. Helena havia passado semanas trabalhando nele, cada ponto costurado com amor maternal. Antônio entrou pela porta dos fundos, suado, mas sorridente. Ele havia passado a manhã organizando cadeiras e mesas no pátio, preparando o espaço para receber todos os convidados. "Como estão indo os preparativos aqui dentro?" perguntou, roubando um pedacinho de doce da panela. "Pare com isso, Antônio Ferreira", repreendeu Maria, mas suas palavras não tinham nenhuma irritação real. "Você vai estragar o apetite antes da festa começar." "Impossível", riu Antônio. "Hoje é dia de celebração. Celebrar a vida, celebrar a justiça, celebrar nossa família." Sofia parou de decorar o bolo e olhou ao redor da cozinha cheia de pessoas que amava. 1 ano atrás, ela estava amarrada a uma árvore no deserto, sem esperança e sem família. Agora estava cercada por mais amor do que jamais havia sonhado. "Antônio", disse ela pensativamente, "você acha que as pessoas más como o Sr. Ricardo nascem más ou elas se tornam más?" A pergunta pegou todos de surpresa. Antônio se ajoelhou ao lado de Sofia, considerando cuidadosamente sua resposta. "Sabe, pequena, eu acho que todo mundo nasce com a capacidade de ser bom ou ruim. A diferença está nas escolhas que fazemos ao longo da vida. Algumas pessoas escolhem o medo e a ganância. Outras escolhem o amor e a compaixão. E nós escolhemos o amor, né? Escolhemos sim, todos os dias.
Os primeiros convidados começaram a chegar no meio da tarde. Dr. Fernando trouxe sua esposa e 2 filhos, que imediatamente se encantaram com Trovão. As famílias das vítimas vieram em grupos, muitas trazendo fotos de seus entes queridos perdidos para compartilhar histórias felizes sobre eles. Dona Benedita havia organizado um memorial improvisado debaixo da árvore maior do pátio. Fotos, flores e velas em honra daqueles que não puderam estar presentes para ver a justiça sendo feita. Sofia se aproximou do memorial com sua boneca Esperança nos braços. "Eles estão vendo a festa de algum lugar?" perguntou para sua mãe. "Tenho certeza de que estão", respondeu Helena, ajoelhando-se ao lado da filha. "E estão orgulhosos de saber que suas histórias ajudaram a proteger outras famílias." O momento mais emocionante da festa veio quando o Dr. Fernando pediu a atenção de todos para fazer um anúncio especial. "Vocês sabem que a história de Sofia inspirou mudanças importantes em nossa região", começou ele. "O governador criou uma força-tarefa especial para investigar crimes em áreas rurais. Mas há algo mais." Ele se virou para Sofia com um sorriso especial. "Sofia, por causa da sua coragem em enfrentar a injustiça e sua determinação em proteger outras famílias, você foi escolhida para ser a primeira embaixadora infantil dos direitos humanos do nosso estado." Sofia olhou confusa para sua mãe. "O que isso significa?" "Significa", explicou o Dr. Fernando, "que você vai viajar para escolas e comunidades, contando sua história para ensinar outras crianças sobre coragem e justiça. E sempre que uma criança em nossa região precisar de proteção especial, você vai ser uma das primeiras pessoas que vamos consultar." O aplauso foi ensurdecedor. Sofia ficou vermelha de timidez, mas acenou para a multidão com um sorriso radioso. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Sofia se encontrou novamente na cerca do curral. Desta vez, acompanhada por várias crianças que haviam vindo com suas famílias. Todas queriam conhecer Trovão e ouvir a história de como ele havia salvado Sofia. "Trovão não é apenas um cavalo comum", explicou Sofia para seu público fascinado. "Ele tem um coração especial que sabe quando alguém precisa de ajuda." Uma das crianças, uma menina tímida de 5 anos, levantou a mão. "Sofia, você já teve medo de novo depois do que aconteceu?" Sofia considerou a pergunta seriamente. "Às vezes tenho medo, sim, mas aí eu lembro que não estou sozinha. Tenho minha família, tenho Trovão e tenho minha boneca Esperança. E lembro que ser corajosa não significa não ter medo, significa fazer a coisa certa mesmo quando você está com medo." Quando a festa terminou e os últimos convidados partiram, a família se reuniu na varanda para assistir as estrelas aparecerem no céu escuro. Sofia estava aninhada entre Helena e Maria, com Antônio balançando devagar em sua cadeira de sempre. "Mamãe", disse Sofia suavemente, "você acha que a gente vai ser feliz assim para sempre?" Helena beijou o topo da cabeça de sua filha. "Acho que a felicidade não é um lugar onde a gente chega e fica para sempre. É algo que construímos todo dia, com amor, cuidado e as escolhas certas. Como a gente construiu nossa família. Exatamente como a gente construiu nossa família." Do pasto, Trovão observava a família reunida na varanda, seus olhos inteligentes refletindo a luz das estrelas. Ele havia cumprido sua missão de proteger a menina inocente, mas sabia que sua vigilância nunca terminaria completamente. Sempre haveria pessoas precisando de proteção, crianças precisando de esperança, famílias precisando de heróis improváveis. Mas naquela noite, sob o céu estrelado, com uma família unida pelo amor e fortalecida pela adversidade superada, Trovão permitiu-se relaxar. A menina que havia salvado no deserto agora era uma jovem forte e sábia, cercada por pessoas que dariam suas vidas para protegê-la. Sofia olhou para as estrelas e sussurrou uma oração de gratidão.
por Trovão, que a salvou, por Antônio e Maria, que a acolheram, por sua mãe, que sacrificou tudo por ela, por Dr. Fernando, que lutou pela justiça, e por todas as pessoas boas que haviam aparecido em sua vida quando ela mais precisava. A menina que foi abandonada no deserto para morrer havia se tornado um farol de esperança para outras crianças em perigo. E no horizonte de sua nova vida, repleta de amor, propósito e possibilidades infinitas, o futuro brilhava tão dourado quanto o pelo de trovão sob o sol da manhã. A verdadeira riqueza, ela havia aprendido, não estava no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de transformar sofrimento em compaixão, tragédia em triunfo e desespero em esperança inabalável. Inabalável, 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 inabalável.